Olá, queridos e queridas ouvintes. Está começando o terceiro episódio da terceira temporada do Ambicast, o meio ambiente em nosso meio. Um podcast com atualizações quinzenais de conteúdos imperdíveis sobre o meio ambiente. Eu sou Vinícius do PET da Engenharia Ambiental e Sanitária. O episódio de hoje tem o tema saneamento, custo ou investimento? O saneamento básico é um direito de todo indivíduo segundo a Constituição Federal de 1988. Porém, o Brasil ainda enfrenta problemas com abastecimento de água, esgoto sem tratamento e lixão a céu aberto em várias regiões do país. Ligado a essas problemáticas estão os fatores econômicos e sociais. E por falta de investimentos, a população acaba ficando exposta a agentes transmissores de doenças. Assim, é importante entendermos: o saneamento é um custo ou um investimento para o Estado? E quem realmente está pagando por esse direito? Bora responder essas perguntas no episódio de hoje. E para conversar sobre esse tema conosco, convidamos Luiz Moraes. Seja muito bem-vindo. Poderia contar um pouco da sua trajetória? Eu sou soteropolitano, né, formado em engenharia civil. Quando eu me formei, não existia graduação em engenharia sanitária e ambiental ou ambiental e sanitária, né, mas eu fiz as disciplinas optativas no curso de engenharia civil voltados para a área de saneamento. Né. Logo, imediatamente após minha formatura, eu fui para São Paulo fazer na Faculdade de Saúde Pública e Escola Politécnica, os dois juntos, né, um curso de pós-graduação em engenharia sanitária, porque só existiam dois no Brasil: o da Faculdade de Saúde Pública da USP e o da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Eu optei por São Paulo. Então, eu fui para São Paulo, fiz o curso. De manhã e de tarde eu estudava engenharia sanitária e de noite eu estudava engenharia de segurança do trabalho. Então, fiz essas duas especializações, voltei para a Bahia, fui contratado pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A., a Embasa, equivalente à Copasa de Minas Gerais. E aí, trabalhando na Embasa, logo em seguida, né, eu fui fazer um mestrado na Universidade de Tecnologia de Delft, na Holanda, que era tido como o melhor centro, né, no mundo naquela época, para poder, entendeu, fazer um mestrado em engenharia sanitária. Então, eu fui para Delft, fiz engenharia sanitária em Delft, voltei, né, para a Embasa. Isso daí, o Brasil cria o curso de graduação em engenharia sanitária. Aí a Embasa me liberou 10 horas por semana para eu poder ser professor colaborador do curso de engenharia sanitária da UF, né? Mas aí saí da Embasa para me dedicar exclusivamente à Universidade Federal da Bahia, né? E aí fui gradativamente, né, passando para professor assistente com o mestrado, depois professor, entendeu, adjunto. Aí saí para fazer o doutorado em Londres, né, na Escola de Higiene e Medicina Tropical da Universidade de Londres, estudando a relação do saneamento com a saúde, né? Então, assim, uma carga muito grande de epidemiologia, entendeu, de estatística, né? E aí desenvolvi um trabalho em 9 assentamentos humanos na periferia de Salvador, mostrando, né, o que a ausência ou precariedade das ações de saneamento geravam de impacto. Me tornei, então, professor titular em saneamento, né, na matéria saneamento, da Universidade Federal da Bahia. E aí continuei a minha vida acadêmica. Aí eu fui fazer o primeiro pós-doutorado, estágio pós-doutoral, de 1 ano na Universidade do Minho, norte de Portugal. Depois eu fui para a Universidade de Barcelona fazer também 1 ano de pós-doutorado lá. E aí depois fiz mais 3, entendeu? Estou agora concluindo, né, o 5º estágio pós-doutoral. E aí, pronto, tem 10 anos e meio que eu participo em 3 programas de pós-graduação, na Escola Politécnica, na Escola de Engenharia, no mestrado de Meio Ambiente, Águas e Saneamento, na Faculdade de Medicina da Bahia, no programa de pós-graduação em Saúde, Ambiente e Trabalho. Eu faço a relação, né, da saúde, né, com o ambiente, né, levando saneamento para essa discussão. E na residência de Arquitetura, Urbanismo e Engenharia, sou um militante da área, né, de saneamento. Desde que me formei, né, eu milito, entendeu, nessa área, né? Criamos o Grupo Ambientalista da Bahia, o Gambá, em 1982. Sou, né, afiliado à Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental desde, né, que eu me formei, a ABS, já fui dirigente da ABS Bahia,
sou do conselho editorial da revista Engenharia Sanitária e Ambiental, que é a revista científica da ABS. Ou seja, esse é o caminhar, entendeu, da gente, né, enquanto acadêmico e enquanto um militante da área de saneamento que luta e que sonha por uma transformação e para poder levar os diferentes componentes do saneamento, né, para toda a população brasileira, não apenas a da cidade, mas também a do campo, da floresta e das águas. Gente, é uma caminhada e tanta. Você fez parte dos primórdios de toda a nossa engenharia, parte sanitária, conseguiu construir essa parte que ainda está em desenvolvimento no país, mas que já conseguiu grandes passos desde a época da sua formação. Que eu acho que uma coisa que eu achei mais interessante enquanto você falava, que dava para ainda ver, é esse seu desejo de mudança, de melhora do país, que você manteve durante todo o seu tempo de formação. Então, assim, é uma coisa que dá um ânimo para a gente que vem, que é novo. Eu ainda não tenho nada, eu estou formando ainda no curso, eu ainda tenho muita história pela frente, e você já mostra toda uma caminhada. Então, obrigado, já até agradeço agora, porque é uma coisa inspiradora. Então, a área da engenharia sanitária no Brasil, eu conheço ela de maneira bastante razoável, porque eu vi desde o nascedouro quantos debates estudantes existia, os encontros nacionais dos estudantes de engenharia sanitária, lá nas décadas iniciais, entendeu? E eles sempre me convidavam, e era em diferentes lugares do Brasil. Aí eu ia, debatia com eles, entendeu? Muitas vezes a gente dormia em acampamento, entendeu? E tal, né? Então era assim, joia, entendeu? Sonhávamos junto, entendeu? Então, esse caminhar da engenharia sanitária, depois essa explosão de cursos, né, nas faculdades privadas de engenharia ambiental, a luta com o MEC para depois, né, mudar a engenharia ambiental para ambiental e sanitária, que foi a negociação que foi feita com o MEC, porque o MEC, né, achava que a pressão das faculdades privadas era tão grande que eles não seguravam politicamente a onda de manter a engenharia sanitária e ambiental. Aí teve que mudar o nome para engenharia ambiental e acrescentar o sanitária, e o MEC obrigar o Conselho Nacional de Educação, obrigar as faculdades privadas a não fazer um curso apenas de gestão ambiental com o nome de engenharia ambiental, mas sim, entendeu? Introduzir também a parte, né, sanitária, né, nas propostas curriculares, entendeu? Então, esse caminhar todo, essa luta toda, eu vivi, eu acompanhei, eu debati, entendeu? Eu discuti a nível de Brasil e muitas vezes a nível internacional, entendeu? Também, né? Caminhar assim, de que é muito bom, né, estar conversando isso com vocês, para vocês saberem um pouquinho, né, dessa história e ver que esse andar. Então, quando eu vejo hoje a Universidade Federal de Uberlândia ter o curso, né, de engenharia ambiental e sanitária, isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. Então, quer dizer, a gente tem que acreditar nisso, entendeu? E dar passos, né? E combater esse retrocesso que está acontecendo, né, no país, entendeu, da gente. Afinal, o que é saneamento? Qual a diferença quando se fala em saneamento básico ou saneamento ambiental? A noção, o conceito de saneamento, ele é construído, né, socialmente, né, e também muitas vezes depende, entendeu, da realidade política, social, econômica, cultural, né, da sociedade, né? Eu vou partir de um conceito, da definição clássica, né, a Organização Mundial da Saúde. O saneamento é o controle de todos os fatores do meio físico, né, do homem, do ser humano, que exercem ou podem exercer efeitos deletérios sobre seu bem-estar físico, mental ou social. Então, esse é um conceito, né, de décadas, entendeu, atrás, né, forjado, então, pela Organização Mundial da Saúde. Como professor de saneamento, eu desenvolvi o conceito de saneamento básico como sendo o conjunto de ações, né, e serviços entendidos fundamentalmente como de saúde pública, compreendendo, né, o abastecimento de água em quantidade suficiente para assegurar a higiene adequada e o conforto, com qualidade compatível com os padrões de potabilidade. O Brasil acabou de aprovar agora recentemente uma nova portaria, né, dos padrões de potabilidade da água, a portaria 888 de 2021, né, do Ministério da Saúde,
coleta, tratamento e disposição adequada dos esgotos e dos resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais e controle ambiental de roedores, insetos, né, helmintos e outros, né, vetores, transmissores e reservatórios de doenças. Então, 5 componentes, né, eu considero o saneamento básico, né, o abastecimento de água, esgotamento sanitário, né, a drenagem e o manejo de águas pluviais, a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos. Esses 4 foram para a lei nacional, e o controle, né, ambiental de vetores, transmissores, entendeu, de doença. Saneamento ambiental, né, então, eu defino, né, como sendo o conjunto de ações técnicas e socioeconômicas que visam alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, por meio, né, de água, né, abastecimento de água potável, água que a gente possa consumir, né, para beber sem trazer consequências para a saúde, entendeu, da gente, a coleta, tratamento e disposição dos resíduos, quer sejam os líquidos, né, os esgotos, como os sólidos, né, comumente denominado pela população de lixo, né, e os gasosos, emanações, né, para a atmosfera, o manejo das águas pluviais, a prevenção e o controle da poluição, né, do ar, a prevenção e o controle né, do excesso de ruídos, principalmente, né, nas grandes cidades, o controle ambiental de vetores, né, e reservatórios de doença, principalmente a disciplina sanitária da ocupação e uso do solo, né, contribuindo para a promoção e melhoria das condições de vida nos meios, tanto urbano como rural. Né? Eu enfatizo essa questão do meio rural, porque muitas vezes o meio rural fica sempre esquecido entre a gente aqui, né? É onde tem o maior déficit relativo de saneamento, é exatamente, entendeu, no meio rural. Né? Daqui para frente eu vou falar mais sobre saneamento básico, porque, né, saneamento básico, né, é a terminologia que consta na Carta Magna do Brasil, na Constituição, né, Federal de 1988, tem 3 dispositivos dela que utilizam o termo saneamento básico, embora não definam o entendimento de saneamento básico, né? E daí, então, é que foi derivado a regulamentação de um desses dispositivos, né, trazendo, então, para o marco legal regulatório de saneamento básico, que é a nossa Lei 11.445 de 2007. Né? Então, já me antecipando um pouco, nós levamos no Brasil, né, de 1988 a 2006, ou seja, 18 anos, para a gente regulamentar o dispositivo da Constituição, né, que colocava que a competência da União estabelecer diretrizes nacionais para o saneamento básico. Embora seja a competência de todos os entes federados, União, Estados, Distrito Federal e municípios, né, promover programas de saneamento básico. Né? E também, no artigo 200, inciso 4, está lá colocado como uma atribuição do Sistema Único de Saúde, mostrando a aproximação, né, entre o saneamento e a saúde, de que compete ao SUS participar da formulação da política e executar ações de saneamento básico. Porque a gente no Brasil, entendeu, tem consciência disso. Então, em termos de definição, né, seria isso. Né? E aí a gente está permanentemente reconstruindo, né, reformulando, né, com aportes, entendeu, cada vez, né, maiores e mais amplos, a esse entendimento, né, do saneamento. Então, a palavra manejo, né, ela passa a participar e a gente deveria, né, em vez de tratar o esgoto sanitário apenas como eu coloquei aqui, coleta, tratamento e tal, a gente deveria manejar os excrementos humanos, as águas servidas, de forma, entendeu, mais adequada, né? Sempre trabalhando no sentido de minimizar, entendeu, e, né, utilizar de forma que ela possa, né, retornar ao ambiente, né, sem gerar um impacto, né, maior no ambiente. Né? Então, trabalhar mais com a questão da prevenção, né, do controle, do que, entendeu, de apenas, né, resolver o problema depois, né, que ele está, entendeu, criado. Né? Então, a gente tem evoluído no país, vide, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, né, de que traz,
né, como objetivo um outro paradigma, uma outra lógica, né, bastante diferente daquelas anteriores que eu vivi lá no início da minha vida como profissional. Ou seja, né, uma hierarquia, entre aspas, né, de que a gente deve fazer um esforço para, primeiro, não gerar os resíduos, depois minimizar a geração dos resíduos, e aí é que vem o reaproveitamento dos materiais, aí é que vem a reciclagem dos materiais, que não é nenhuma panaceia, entendeu? A reciclagem tem que ser analisada de maneira muito cuidadosa, o tratamento, né, dos resíduos, e aquilo que não pode ser reintegrado no ambiente, que a gente denomina de rejeito, esse sim, ir para uma disposição final ambientalmente adequada, geralmente um aterro, entendeu, sanitário, né, que precisa ser bem localizado, bem projetado, bem construído e principalmente bem operado, entendeu, e mantido, né? Mas muda, não é pegar todos os resíduos gerados e colocar dentro de um buraco protegido chamado de aterro sanitário, mas é trabalhar nessa hierarquia, entre aspas, como eu coloquei, né? Fazer o esforço de não minimizar. E esse daí é um desafio muito grande junto à sociedade brasileira, num país continental, entendeu, como o nosso, né, com realidades tão diferentes, a gente poder, entendeu, trabalhar, né, implementando o que traz, entendeu, a lei. Aí vem a logística, não é, reversa, ou seja, vem, né, o compromisso de todos, entendeu, a responsabilidade compartilhada, né, de todos. Então, quer dizer, é uma lógica, entendeu, nova, que nós conseguimos evoluir no país da gente e colocar ela numa política nacional, né, que já está sendo desdobrada nas políticas estaduais também, políticas municipais também, né, na área de resíduos sólidos, né. A mesma coisa a gente precisa fazer, né, no manejo da água ou das águas, né, como eu estava colocando, né, a água da chuva é de uma extrema importância e que a gente maneje ela, né, e não trabalhe ela nas cidades apenas como esgoto pluvial. Isso é um escândalo, né? Nos dias de hoje a gente está trabalhando com esgoto pluvial, mas com águas, né, manejar as águas pluviais e não apenas fazer drenagem dessas águas pluviais. Ou seja, essas questões todas, elas precisam ser melhor trabalhadas por nós, enquanto profissionais, mas principalmente, né, pela sociedade brasileira como um todo. Você falou sobre as diferenças de saneamento, eu acho que, e também você comentou sobre que a gente está evoluindo cada vez mais, diversificando as definições, evoluindo, estamos indo passos adiante. E você falou das diferenças, pelas suas definições, a gente vê muitas semelhanças entre essa questão do saneamento. Tem um site que dá para você botar a sua produção, entendeu, científica, né? E ele é gratuito e tal. E aí me passou o site da academia.edu. A partir daí, eu comecei, né, porque era uma demanda sempre das pessoas, eu comecei a colocar as coisas que eu produzo, né? E aí tem o www.andrelemos.academia.edu/ e meu nome completo, né? Luiz com Z, Roberto Santos Moraes com E. E hoje tem lá 230 artigos científicos, trabalhos completos de congresso, entendeu? Com 12 livros, né, em PDF, algumas apresentações que eu faço, entendeu? E aí eu passo para PDF e coloco, entendeu, lá, e documentos avulsos diversos, entendeu? Que é mais uma biblioteca virtual à disposição. Aí eu viajo, entendeu, na temática do saneamento ambiental, da saúde ambiental, que é uma área que eu gosto de trabalhar, entendeu, bastante, a relação do saneamento com a saúde. A minha tese de doutorado na Universidade de Londres é nessa área, entendeu, daí, né? Para quê? Né? Para influenciar nas políticas públicas e tirar esse distanciamento entre a área da saúde e a área de saneamento. Eu me nego a chamar setor saneamento, eu não uso essa terminologia. O setor, para mim, setoriza, fragmenta, eu chamo área, né? Para poder trabalhar sempre na integração, no mínimo na articulação, né, entre a área de saneamento e a área da saúde. Quando eu vou às conferências nacional de saúde, estaduais de saúde, municipal de saúde, é uma luta que eu faço junto aos profissionais de saúde, e me considero um profissional da saúde também, entendeu? Para a gente fazer essa aproximação, né? A gente acabou afastando o saneamento da área, entendeu, da saúde, né? O ambiente também tem uma dificuldade muito grande, entendeu, de olhar, né, o saneamento, principalmente o saneamento, entendeu, ambiental, e a gente precisa fazer essa aproximação. Ou seja, nós precisamos trabalhar buscando, entendeu, essa integração. E aí eu coloquei, né,
uma parcela boa da minha produção nesse site para que, né, as pessoas possam ter acesso, né? Nós lançamos um livro de 531 páginas, que já está lá, né, na parte de books, Qualidade do Ambiente Urbano da Cidade da Bahia. É uma pesquisa que nós levamos 6 anos realizando, né? Uma pleiade de pesquisadores de diversas unidades e departamentos da Universidade Federal da Bahia, junto com a Universidade do Estado da Bahia, e estudamos os 160 bairros de Salvador, e tem um capítulo, né, que eu e Patrícia, minha mulher, entendeu, escrevemos, né, e uma ex-aluna, hoje engenheira sanitarista ambiental, Saara, né, que a gente denominou Águas, Resíduos e Lugares na cidade de Salvador, né, que a gente fala sobre saneamento básico, aspectos geopolíticos, aspectos institucionais, legais. Aí a gente vem para cada componente do saneamento e a gente fecha produzindo um índice de saneamento básico para a cidade de Salvador e a gente calcula ele para todos os bairros de Salvador. E de 0 a 1, varia de 0,25 a 0,95, entendeu? Mostrando a desigualdade brutal, né, entre os bairros de Salvador na questão de saneamento. E na questão da qualidade do ambiente urbano, a gente gerou um índice de qualidade urbana ambiental, um ICUA, para Salvador, para os bairros de Salvador e para o bacia hidrográfica para Salvador. Tudo isso está lá à disposição, entendeu? Para que vocês possam olhar, entendeu? Ler, criticar. Você comentou essa questão aí no final sobre o conhecimento, né? Da gente ter que passar isso. Acho que é, de certa forma, o que a gente está tentando fazer aqui com o Ambicast, que é tentar levar o conhecimento para os outros, porque o que mais tem é falta da pessoa correr atrás disso. Então a gente às vezes tenta ajudar e tenta diluir o que está lá longe, a gente tenta trazer perto, não só, né, para a universidade, a gente está tentando para fora de tudo, para todo o povo mesmo. Quem tiver simpatizante na nossa área, a gente está tentando alcançar. Sabe-se que cerca de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e que quase 100 milhões não têm acesso ao sistema de esgotamento sanitário. Quais os impactos que isso pode ter na saúde individual dessas pessoas e no sistema de saúde pública brasileiro? Há estratos da população brasileira que são mais afetados pelo déficit ou pela ausência de saneamento? Se sim, quais? Vejam, primeiro eu gostaria de alertar a todos, né, a propriedade, entendeu, desses números que são muitas vezes, né, divulgados. Eu prezo muito o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE, defendo, entendeu, o IBGE, muitas vezes, né, um massacre sobre o IBGE, né, no sentido de calar a boca do IBGE ou extinguir, entendeu, o IBGE. Né, eu acho que é uma instituição importante na sociedade brasileira e as pesquisas, entendeu, que ele desenvolve, principalmente o censo. Vide a dificuldade para se realizar o censo agora, né? Não foi em 2020, não foi no ano passado, não foi, entendeu, esse ano, agora já está se colocando, entendeu, de que vai ser no ano que vem. Isso tem uma implicação muito grande, porque nós, como pesquisadores, e a sociedade brasileira como um todo, principalmente os planejadores, precisam desses dados, né, do IBGE para planejar, né? Eu acho de que, quando a gente fala desses números, a gente sempre tem que colocar qual é a fonte, né, desses números, porque muitas vezes esses números são ampliados, aumentados, para poder alardear junto à sociedade brasileira, okay? E fazer com que, né, a sociedade brasileira, então, né, se mobilize para que esses números sejam reduzidos, óbvio, né? E isso daí, por detrás, né, pode ter o interesse do setor privado em abocanhar, entendeu, esses serviços. O último levantamento que a gente tem é da pesquisa divulgado, é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, né, do IBGE, de 2019, porque os dados de 2020 ainda não foram, né, divulgados, a gente não tem conhecimento. E aí é importante, né, a gente dar uma olhada, entendeu, nesses dados, porque a consideração, né, como, por exemplo, abastecimento de água, né, adequado, né, será que é exclusivamente aqueles que têm acesso a uma rede de distribuição, né, pública de água, né? Aquelas pessoas que captam a água da chuva no telhado da sua casa, armazenam a água, entendeu, numa cisterna, num reservatório, e utilizam, entendeu, dessa água, né, fazendo até algum tratamento mesmo domiciliar. Será que essa não seria, entendeu, uma forma também, né, de abastecer, que a gente pode considerar como adequada,
né? Então, é preciso, né, a gente levar em consideração, né, a origem, né, desses dados e o que é que está dizendo, entendeu, esses dados. A mesma coisa em relação ao esgotamento sanitário. Muitas vezes, o que é alardeado é a ditadura tecnológica da rede coletora de esgoto sanitário. Né? E na área de esgotamento sanitário, ou de manejo dos excretas humanos e águas servidas, nós temos um menu muito grande, né? Um menu muito grande de tecnologias diversas, apropriadas à realidade social, econômica, cultural, ambiental e institucional. Ou seja, quem vai tomar conta, quem vai fazer funcionar de forma adequada, entendeu? Aquela tecnologia implantada. E a gente não pode entrar, entendeu, nesse jogo de rede de esgoto em tudo quanto é lugar para todo mundo. Eu já me assustei uma vez na vida, né, quando eu fui convidado para poder discutir, né, com os índios lá, né, em Macapá, né, no meio da floresta, né, convidado pela Fundação Nacional de Saúde, sobre saneamento em áreas indígenas. E quando eu entrei no recinto, eu vi diversos pôsteres colocados de sistemas de esgotamento sanitários iguais os das cidades, implantado em aldeias indígenas, em que o índio não tem nem um banheiro dentro de casa e muito menos a prática e o costume de cagar ali, fazer cocô, entendeu, ali, para ir, né, gastar água dando a descarga, para ir, então, para uma rede coletora de esgoto, daí a uma estação de tratamento de esgoto. Né? Então, a gente tem que ter cuidado. Na área de resíduos sólidos, a mesma coisa. Quem disse que eu tenho que colocar um caminhão, né, em todo quanto entendeu, rua, coletando os resíduos sólidos? Né? Em comunidades menores, eu posso utilizar, entendeu, né, carroças. Se a cultura da região é de utilizar, entendeu, carroça, a carroça poderia coletar, né, os resíduos sólidos, mas trabalhar dentro dessa lógica que eu acabei de colocar, né, para vocês, do manejo dos resíduos sólidos, né, ser feito dentro de um paradigma diferente, né, do que vigiu e que vinge, entendeu, até agora, né? Então, esses números, a gente precisa ter um pouco de cautela em relação a eles. Mas existe um déficit ainda brutal, né, dos serviços públicos de saneamento básico. Esse déficit acontece aonde? É isso daí que eu acho que é importante. Acontece na periferia das grandes cidades, acontece nas pequenas cidades e acontece na zona rural. Ou seja, onde estão, né? Onde moram os povos do campo, da floresta e das águas. Aí está o déficit, né, do saneamento no Brasil. Né? Ou seja, exatamente onde está a população de baixa renda ou de menor poder aquisitivo ou, né, menor capacidade de pagamento das tarifas ou taxas por esses serviços, entendeu, prestados, né? E aí não vai ser na lógica capitalista, não vai ser na lógica do capital, não vai ser na intenção, né, e no interesse do setor privado, de que ele não vai chegar jamais, entendeu, por nesses lugares, porque ele trabalha na lógica do lucro, da rentabilidade. Não interessa para ele, entendeu, essas áreas, né? Então é uma falácia se colocar de que a nova lei, a 14.026, né, que foi sancionada em 15 de julho de 2020, no ano passado, em plena pandemia, aprovada pelo Senado Federal em 24 de junho do ano passado. Eu acompanhei durante, né, 6 horas a sessão no Senado, né, e tive náuseas, entendeu, com a aprovação do projeto de lei 4162 de 2019, né, do atual governo, entendeu, federal, né, de que o objetivo, né, maior, e eu posso dizer até único, não era levar, entendeu, o saneamento básico para a sociedade brasileira, né, era proporcionar condições para facilitar a privatização, principalmente dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. É isso que está por detrás. O discurso é o discurso do novo marco legal de saneamento. Não existe novo marco legal nenhum. Não existe novidade, entendeu, nenhuma dele. Existem alterações que essa lei fez em 7 outras leis, principalmente
na Lei 11.445 de 2007, essa sim, o marco legal regulatório do saneamento básico no Brasil, e na lei de criação da Agência Nacional de Águas, que passou agora a ser Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Isso me traz também uma preocupação, entendeu, grande, porque ela não tem competência instituída para poder fazer o que foi colocado na lei como atribuição, entendeu, dela, né? Então, essa questão, né, dos números não é uma questão que a gente tem que ter cautela em relação, procurar ver qual é, entendeu, a origem. O déficit é muito grande mesmo, né? São milhões de pessoas que não têm acesso ainda aos serviços. Mas, por exemplo, tem pessoas que têm a sua casa atendida com uma fossa séptica que funciona de maneira adequada e que não traz impacto maior nenhum sobre o ambiente. Infelizmente, não são todas, né, que funcionam dessa maneira, né? E o IBGE acaba categorizando diversas outras fossas como rudimentares. Eu posso ter um sumidouro, uma fossa absorvente, né, em casa, funcionando de maneira adequada, e isso daí não é uma fossa rudimentar. Eu posso ter uma fossa seca ventilada, né, em casa, a depender do meu contexto, né, funcionando também de maneira adequada. Isso daí não é considerado nas estatísticas como já, entendeu, atendido. O considerado é a rede coletora de esgotamento sanitário e, no máximo, uma fossa, entendeu, séptica, né, que não é avaliado também o funcionamento, se é adequado ou não, dessa fossa séptica. Isso precisa ser melhorado na busca da informação, entendeu, quando do censo. Quando eu recebi no meu apartamento em Salvador, um recenseador no último censo de 2011, quando chegou no bloco de saneamento, eu cheguei para ele e perguntei: o senhor sabe o que é, entendeu, a diferença entre uma rede coletora de esgotamento sanitário e uma rede de drenagem de águas pluviais, uma fossa séptica, uma fossa sumidouro, uma fossa absorvente, uma fossa seca ventilada? Não, senhor, não, senhor. Eu falei, pois é, né? Então, o que eu vou lhe dizer aqui, quando você me perguntar qual é a solução aqui do prédio, né, em relação ao esgotamento sanitário, você vai, né, aceitar como uma verdade e não vai, entendeu, conferir, né, não vai nem me fazer questionamentos para poder checar se eu estou lhe respondendo com propriedade, entendeu, ou não. Então, a gente precisa dar uma melhorada em relação, entendeu, com a busca dessas informações. Mas a deficiência, né, ela se encontra, e o déficit. E aí, quando, né, nós elaboramos o Panorama Nacional do Saneamento Básico, quando eu falo nós, né, na época do Ministério das Cidades, ele abriu uma consulta pública para universidades, né, federais e institutos de pesquisa, e nós, então, concorremos e ganhamos, né, hoje, a chamada pública, para elaborar o Panorama Nacional de Saneamento Básico. E esse estudo, esse panorama, subsidiou a elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico, do atual PLANSAB, que começou a vigir em 2014, né, e que tem um horizonte de 20 anos, até 2033. Né? E aí a gente trabalhou com o conceito de não é apenas acesso ao serviço, é de atendimento adequado ao serviço, atendimento inadequado e sem atendimento. E o déficit, ele é exatamente o somatório daqueles que têm o atendimento inadequado, mas aqueles que não têm atendimento, entendeu, até hoje. Então, esse é que forma, né, o déficit, né? E aí, essa metodologia, ela deveria estar sendo replicada e utilizada na elaboração dos planos estaduais de saneamento básico e dos planos municipais de saneamento básico, né? Esses, infelizmente, fadados a serem extintos com o advento da nova lei, da Lei 14.026, que modifica completamente a lógica, né, criando umas tais, né, ou impondo a criação de umas tais unidades regionais, ou até mesmo bloco de referências, em que acabam, né, trazendo a um plano regional de saneamento básico. E aí, elaborando o plano regional, não precisa mais elaborar o instrumento de planejamento municipal. Isso é um pecado, isso é um crime, gente, entendeu? O esforço que o Brasil estava fazendo para cada município brasileiro construir, elaborar, num processo participativo, o seu plano, né, municipal de saneamento básico. Hoje já são em torno de 3.000 municípios no Brasil que têm um plano municipal de saneamento básico. Não estou aqui, né, avaliando a qualidade desses planos, né, mas à medida que eles vão sendo revisados, que a sociedade tem interesse,
né, em participar, óbvio que eles vão sendo melhorados, né? Eles vão ficando na qualidade, entendeu, melhor. Infelizmente, essa lei que está aí, ela acaba praticamente com os planos municipais de saneamento básico, e criam, então, os tais planos regionais de saneamento, que a gente tem que ter muito cuidado, porque são voltados, primeiro, para atender ao interesse dos contratos com as empresas privadas para prestar os serviços, aí reforço, principalmente de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, nas sedes municipais. E aí, mais uma vez, a zona rural, os povos do campo, da floresta e das águas vão continuar alijados desse processo, né? Mas o déficit, então, ele é localizado nas periferias das grandes cidades, nas pequenas, entendeu, cidades e na zona rural. Aí o Planzab depois foi aprovado, né, por todos os ministros e pela presidenta Dilma, e num decreto, então, né, de aprovação dele, ele começou a vigir a partir de 2014, né? E aí é instituído 3 grandes programas, era uma bagunça de programas de saneamento no Brasil, né? E aí a proposição foram 3 grandes programas, uns programas para a cidade, chamado Saneamento Básico Integrado, água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos juntos, né, integrados, um para o meio rural, o Programa Nacional de Saneamento Rural, que agora, né, nesse governo, chama Programa Saneamento Brasil Rural. Originalmente nós chamamos de Programa Nacional de Saneamento Rural. Esse programa foi detalhado pela FUNASA, contratando a Universidade Federal de Minas Gerais, com apoio da Fiocruz, ok? E eu participei também, entendeu? Contribuí, fui chamado diversas vezes, participei. Esse programa está no site da Fundação Nacional de Saúde, o Programa Detalhado Nacional de Saneamento Rural, né? Teve a participação das comunidades indígenas, das comunidades ribeirinhas, né? Das comunidades quilombolas, entendeu? Foi super interessante, né, esse programa. Nada desse programa está sendo, infelizmente, implementado. E o terceiro programa, esses 2 programas, né, programas estruturais, quer dizer, né, expansão de ativos, expansão das estruturas de saneamento, e o terceiro, o programa saneamento estruturante, ou seja, preocupado com a gestão, com o planejamento e a gestão do saneamento. Como capacitar, como desenvolver ciência e tecnologia, né? Tudo isso daí está no programa saneamento estruturante. Então, 2 estruturais e 1 estruturante, né? Se isso tivesse sendo implementado, o Brasil estaria, né, hoje, num patamar bastante diferente do que a gente, entendeu, se encontra em relação ao saneamento, né? A gente precisa capacitar, entendeu, melhor, os prestadores dos serviços de saneamento, as agências, entendeu, reguladoras e fiscalizadoras, daí a minha crítica, entendeu, a eles, né? Ou seja, né, tudo isso estariam com diversas ações propostas, com um montante de recursos bastante substancial no programa Saneamento Estruturante, né? Infelizmente. E, por outro lado, o capital, né, a iniciativa privada, o setor privado, pressiona o governo para não investir em saneamento estruturante e botar o dinheiro todo exatamente nas estruturas, né? Ou seja, fazer obra, comprar equipamento, né? Aí a capacidade da iniciativa privada é excepcional, né? Porque ela tem o poder econômico e o poder político, entendeu, na mão dela, de pressionar que o dinheiro, o pouco dinheiro que tem, vá todo, entendeu, para a expansão de ativos e não, né, para a gestão dos ativos, entendeu, existentes, né? Então, a gente vê, muitas vezes, estações de tratamento, né, sem funcionar de maneira, entendeu, adequada, aterro virando, entendeu, lixão, né? Quando a gente vai ver, é exatamente porque se pensou exclusivamente, né, e o interesse foi exclusivamente, entendeu, em fazer obra. Saneamento não é apenas obra, saneamento é muito mais do que obra, né, Pão? Tem um texto, ele foi publicado até na gov.br, que é o site do governo, né, que falava, foi publicado mês passado, que fala sobre o investimento de mais ou menos 940 milhões que o governo federal fez no saneamento. Conforme você foi comentando, eu lembrei muito dessa site, eu até abri o site aqui, ao longo vai explicando, vai falando como está acontecendo a divisão dos valores e tudo, que não é exatamente isso. E ainda assim, no final, ele ainda fala assim, o Ministério de Desenvolvimento Regional, ele cedeu, ele aprovou que uma empresa do Rio de Janeiro, privada, que é Ciclos Ambiental,
captasse no mercado até 450 milhões para ampliação do centro de tratamento no Rio de Janeiro. E isso só fala assim, você só fala nas cidades grandes, ninguém lembra das cidades pequenas, né? É uma análise que fala assim, o povo pensa, todo mundo pensa em padronizar esses sistemas, como você falou assim, por que precisa passar um caminhão, você pode passar uma carroça às vezes. E o certo é adaptar situações, porque tem cidades diferentes, no caso tem os índios, que são coisas diferentes, e é assim que a gente deveria adaptar, porque cada cidade tem uma necessidade diferente, tem uma situação diferente, tem um dinheiro diferente, e ao invés disso ainda querem cobrar mais e mais para ter um jeito que talvez nem funcione. Muito bom, Vinícius. Ver que você já está tendo, entendeu, essa, né, percepção e essa visão, entendeu, crítica, né, porque, só para você ter uma ideia, no Planzab original, o orçamento feito foi de 508,45 bilhões de reais para 20 anos. Se você pega 508 e divide por 20, dá em torno de 25 bilhões por ano, dos quais 60%, 15 bilhões por ano, seriam investidos pelo governo federal. Ele teria a obrigatoriedade de investir 15 bilhões. Os outros 10 bilhões seriam do Estado, do Tesouro dos Estados, municípios e a iniciativa privada, né? Que aí, geralmente não quer colocar nada, pois o que eles vêm hoje investindo não representa praticamente nada. É aquilo que eu falei para vocês, 0,0223% do que foi gasto no ano passado. Então, praticamente nada. Veja, deveria ser 15 bilhões por ano. Pois bem, de 4 em 4 anos, o Planzab tem que ser revisto e atualizado. Então, vamos botar 2014, 15, 16 e 17. Então, a partir de 17, deveria ser iniciado. Foi iniciado em 18, a revisão. E concluída pela Secretaria Nacional de Saneamento do hoje Ministério do Desenvolvimento Regional em 2019. E não submeteu ainda aos conselhos que, por lei, tem que passar para apreciar e aprovar. Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Meio Ambiente, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, já que ele acabaram com o 4º conselho. O atual governo Bolsonaro acabou com o Conselho Nacional das Cidades, que era a instância de controle social da área de saneamento. Tinha um comitê técnico de saneamento ambiental. Ali era a instância de controle social de saneamento. Não passou por esse conselho. Sabe, o valor foi para 600 bilhões de reais. 600 bilhões, né, dividido pelos anos que faltam, dá, né, quase 40 bilhões, entendeu, por ano. Aí o que fez o governo federal? Reduziu sua participação para 40%. Era 60%. Reduziu para 40% na revisão do Planzab. Veja a esperteza, né, foi a decisão política de reduzir para poder privatizar, entendeu? Então ele reduz dizendo que não tem, entendeu, dinheiro para poder bancar isso daí. Pois mesmo esses 40%, que multiplicado por 40 bilhões em média por ano, né, dão 16 bilhões, é essa merreca que eles estão, entendeu, investindo no saneamento anualmente, né? Então isso mostra de que não há por parte do atual governo nenhum, entendeu, interesse na área do saneamento, em investir com recurso público. Eu fiz doutorado na Inglaterra no período que a primeira-ministra Margaret Thatcher estava privatizando tudo. A Dama de Ferro estava privatizando tudo na Inglaterra, inclusive, né, os serviços públicos de saneamento básico, né, principalmente de água e esgoto. E ela privatizou vendendo os ativos, né? O Estado inglês, né, deixou de ter controle sobre os ativos, entendeu? Passou para a mão de privados, né? Pois bem, né, a gente vê de que, né, o processo aqui e a intenção desse governo é fazer a mesma coisa. E eles dizem isso abertamente. Então, quando você pega lá o secretário, né, né, específico da área, né, do Ministério da Economia, que é um rapaz, entendeu, ainda, relativamente novo, tem doutorado pela Poli-USP, pela Politécnica da USP, entendeu, de São Paulo, ele coloca claramente, entendeu, nas declarações públicas dele, de que a proposta do governo até 2028 privatizar todas as companhias estaduais de água e esgoto. Por isso de que o BNDES ajudou a privatizar a Casal, parte da Casal de Alagoas, a SEDAI do Rio de Janeiro, que é um escândalo, né? Chegou a pegar o município do Rio de Janeiro, dividiu em 4 fatias
4 pedaços do município e botou cada pedaço dentro de um lote no leilão que foi feito, entendeu? E aí as empresas privadas foram lá, abocanharam, né, propondo um ágio, né, de 22 bilhões de reais. O Estado do Rio de Janeiro aplaudiu, 22 bilhões, né, de outorga, né, e dos quais 17 bilhões vai ser bancado pelo nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, pelo BNDES, né? Então, quer dizer, não é que não tem dinheiro direcionado dentro de uma proposta neoliberal ou ultra, entendeu, neoliberal, para a iniciativa, entendeu, privada. E isso, muitas vezes, não chega à sociedade, porque a grande mídia não difunde isso daí. A Folha de São Paulo, o Jornal o Globo, o Estadão, todo mundo fazendo propaganda da nova lei, dizendo que é o novo marco legal do saneamento, de que só resolve o problema com a privatização dos serviços, porque, entendeu? Pô, eles atendem os interesses do capital. Então, ou a sociedade ela dá passos em compreender melhor essa questão, né? Ou então ela vai acabar sendo engabelada num discurso de universalização, e esse déficit que eu acabei de falar para vocês onde está, na periferia das grandes cidades, nas pequenas cidades e no meio rural, vai continuar, porque cada vez mais o governo, né, se responsabiliza, e a gente coloca um peso muito grande no governo federal, pelo que eu disse com vocês no início, né, na distribuição tributária do Brasil, o grande bolo do dinheiro da arrecadação dos impostos que a gente paga, fica com o governo federal. Aí, se você recorre ao Estado ou recorre ao município, aí os dois vão dizer, mas a gente não tem dinheiro para nada, como é que a gente vai investir, entendeu, em saneamento aqui? Né, ampliando o saneamento, levando o saneamento, entendeu, para o meio rural, né, para as comunidades quilombolas. Né? As comunidades indígenas, essa daí tem a tutela da União, do governo federal. E aí vocês estão vendo aí o que é que está vindo para cima dela, né? É a aprovação do marco temporal para poder arrancar os índios, entendeu? Das terras, entendeu, deles, né? Então, quer dizer, ou a gente faz um trabalho, né, de cada vez estar levando mais para a sociedade informação de conteúdo que tenha, né, um respaldo técnico, científico, entendeu? Né, oportunizando a ela e esperando de que ela também vá processando essas informações dentro, né, da percepção que elas têm, do conhecimento que eles têm, entendeu? Né? Porque muitos deles acabam também de cara não aceitando. A gente não pode trabalhar o saneamento, entendeu? De forma isolada, né? Mas a gente tem que ir trabalhando essa compreensão, que eu acho que é um sonho que a gente tem que evoluir na própria área de saneamento. Vai intervir numa comunidade de periferia com um pacote de intervenções, né, de ações, né, em que esse pacote a gente possa chamar de saneamento integrado, instalações hidráulico-sanitárias prediais, né, água, esgoto, drenagem, resíduos sólidos, contenção de encostas, se for necessário, pavimentação adequada da rua, impedir a ditadura do asfalto, colocar pavimentos que sejam pavimentos, né, acessíveis para as pessoas, que permitam a infiltração da água quando chove. Tudo isso daí, nesse projeto, na Baixa do Camaragipe, a ISAM 2, que nós fizemos, está publicado no capítulo de um livro chamado Habitare, Coletânea Habitare, né, disseminado pela FINEP. Né? A gente depois avaliou enquanto a política pública, ou seja, esse sonho todo nós conseguimos realizar, mas de uma maneira, né, que ficou muito limitada, demonstrativa. Né? A gente queria que fosse uma política pública para toda a periferia do município de Salvador e, quiçá, outros estados do Brasil. Bom, chegamos ao fim da nossa primeira parte do episódio sobre saneamento, custo ou investimento. Mas fiquem ligados que já iremos postar a nossa segunda parte desse assunto repleto de informações e conteúdos imperdíveis e maravilhosos para vocês ouvintes. Fiquem atentos. Beijos e até a próxima.